O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amém? Glória ao teu nome. O Senhor é bom em todo tempo, igreja. Nós estamos aqui essa noite para declarar que o Senhor é bom e que a sua fidelidade dura de geração em geração. Que nessa noite nós possamos entregar o nosso melhor ao Senhor. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, toma o teu lugar de honra aqui essa noite, ó Pai. Nós estamos aqui, Senhor, gratos a Ti, Senhor, por esse dia, por essa semana. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por cada momento que tem cuidado de cada um de nós. Como foi dito hoje de manhã, que possamos ser gratos em todos os momentos, ó Pai. Fala conosco, Senhor, através dos louvores. Fala conosco, ó Pai, através do nosso irmão que está sentado do nosso lado. Fale conosco, Senhor. Nós queremos Te ouvir essa noite. Toma o Teu lugar de honra, Pai, aqui essa noite. Tenha liberdade em nosso meio, Senhor. Fale conosco. Nós queremos Te louvar e Te bendizer e dizer que só o Senhor é Deus dessa igreja. Só o Senhor é Deus dessa cidade. Só o Senhor é Deus das nossas vidas. Nós Te louvamos, ó Pai, e Te bendizemos. E declaramos que o Senhor é bom em todo o tempo. Glória ao Teu nome, Senhor. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Diga assim comigo: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A graça dele já nos alcançou. Amém? Aleluia. As palmas. Pode dar um aleluia ao nosso Deus. Aleluia, Jesus. Traz a ordem em meio ao caos. Adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. É como o sol, tua face brilha.
Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom. Oh, que deixa
completou a tua obra naquela cruz e foi por amor de nós. Um amor ousado, um amor inesperado, um amor imerecido. Vamos cantar. Traz luz para as sombras. E até hoje o Senhor busca te conhecer mais, irmãos. Ele quer se fazer achado para nós nessa noite. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Se uma se perdeu, não posso comprá-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. É por causa desse amor que nós estamos vivos, irmãos. Aleluia. O nosso Deus é bom. E nós vamos cantar isso sempre, ó Senhor. Cante com seu coração, igreja. Vamos declarar que o nosso Deus é bom. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna é, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja meu esconderijo, razão do meu viver, oh, minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, oh. Tu és bom, bom, bom. E do meu coração seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh, minha canção. E do meu coração seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. E do meu coração seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh, minha canção. E do meu coração seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Tu és bom, bom, oh. 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 Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Declare. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais.
nunca, Senhor, Tu não me deixarás. Ainda que andamos pela sombra, pelo vale, o Senhor está conosco. O Senhor é aquele que está sempre contigo. Não me deixarás jamais. O Senhor é bom. O Senhor é sempre bom. Vamos adorar ao nosso Deus, porque o nosso Deus é vitorioso. O nosso Deus é aquele que está em qualquer situação, em qualquer momento. Por isso nós te adoramos, ó Pai, nós te bendizemos. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu, nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer,
Aplauda o Senhor. Aplauda aquele que reina. Boa noite, irmãos. Com o mesmo espírito, com essa intensidade, vamos fechar nossos olhos, vamos orar pela nossa cidade, agradecer a Deus por essa cidade maravilhosa que Ele nos concedeu. Pai amado, Pai querido, estamos aqui, ó Pai, para te agradecer por essa cidade maravilhosa, ó Pai. O Senhor nos concedeu de nos estarmos aqui, ó Pai. Pai, estou aqui te entregando todas as autoridades dessa cidade, ó Pai. O Senhor vai estar visitando eles, ó Pai, para que eles possam, Pai, entender grandioso é o Teu poder, ó Pai, como foi grandado aqui, ó Pai. Também, ó Pai, eu te peço que em aqueles hospitais, ó Pai, enfim, visitar aqueles enfermos, ó Pai, aqueles que estão ali necessitados da Tua presença, necessitados do Teu amor, Senhor. Aqueles que foram, ó Pai, enganados pelos médicos, mas eu creio, ó Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, ó Pai, eles vão se levantar daquela cama, ó Pai, para poder, grandiosamente, é o Teu nome, Senhor. Mais uma vez, ó Pai, te entrega as autoridades dessa cidade, os professores, ó Pai, que estão ali, ó Pai, educando nossos alunos, educando nossos filhos, ó Pai, que eles venham, ó Pai, poder ensinar eles, ó Pai, como grandioso e maravilhoso é o Teu nome, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, estar treinando nossos filhos no Teu caminho, ó Pai, que venha, ó Pai, nos usar, para que nós possamos, ó Pai, ganhar vidas para Ti, Senhor. Que o Senhor venha, ó Pai, visitar cada igreja aqui dessa cidade, ó Pai, que nós não estamos aqui por placa, ó Pai, nós estamos aqui para engrandecer o Teu nome, ó Pai. Que o Senhor vai usar cada igreja, ó Pai, para que nós possamos recolher vidas, ó Pai, para levar a Ti, Senhor, para que passar para eles como grandioso é o Teu nome, Senhor. Te peço, ó Pai, que estou aqui mediante a Tua palavra, ó Pai, que o Senhor venha me usar, Pai, que o Senhor venha fazer de mim, ó Pai, instrumento da Tua vontade, ó Pai. Usa-me conforme eu estou querendo, ó Pai, para que eu possa, ó Pai, estar buscando vida para Ti, ó Pai. Essa é a oração que eu faço em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos, podeis assentar. Deus os abençoe. O Senhor é bom, amém? O Senhor continua sendo bom e a sua bondade, a sua fidelidade, a sua misericórdia se estende de geração em geração. Quantos estão felizes com Jesus? Digam amém aí. Graças a Deus. Eu gostaria de conhecer você que está nos visitando essa noite. Faz só um sinalzinho com a mão, você que está visitando a gente aqui. Tem aqui, Deus abençoe, Deus abençoe. Tem ali o amigo do Rayone ali do lado dele, Deus abençoe. À minha esquerda aqui tem alguém que está nos visitando. Não, que Deus abençoe. Quem estiver mais próximo dessas pessoas aí, dá um abraço apertado nessa pessoa aí. Esse casal aqui, Deus abençoe vocês. Se tiver alguém do seu lado aí que você vê que é visitante, que está com vergonha de levantar a mão, você pode dar um abraço aí também no nome de Jesus. Já aproveita, talvez você chegou um pouquinho mais atrasado. Começa às 7 horas o culto, né? Que horas o culto começa, irmãos? 7 em ponto, pá, começa o culto. Talvez seu irmão não chegou no horário, você pode cumprimentar ele aí. Quem estiver à frente, atrás, pode dar um abraço nele apertado. Vê se que está na sua frente aí, ô meu irmão, que bom que você está aqui, ó. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família, que Deus possa te abençoar mais e mais no nome de Jesus. Amém, Jesus? Projeta aqui pra gente, Lucas, por favor, a celebração. Irmãos, nós vamos fazer 14 anos. 14 anos, nós somos adolescentes já. Nós vamos celebrar ao Senhor nos dias 9 e 10. É 9 e 10? É a outra arte, essa arte está errada, é a outra. 7 e 8 de outubro, nós vamos celebrar ao Senhor 14 anos. Na sexta-feira, o pastor Mil vai estar aqui pregando. No sábado, desculpa, irmãos, eu falei sexta. No sábado, aí tá vendo? Mais um dia de festa. Mas já pensou se a gente faz uma vigília na sexta? Olha, você tá vendo aí? Você tá vendo aí os irmãos? Olha, Mas você viu aí, Lipe? Olha, no sábado, o pastor Mil vai estar aqui com a gente. Pastor Mil é pastor lá em Belo Horizonte, do Águias de Cristo, do das motos, né? Aqueles motão vai estar aqui. Eles vão chegar mais ou menos 5 horas da tarde. Nós vamos estar com eles ali dando um café da tarde ali para eles. Geralmente eles vêm de toda essa região aqui, irmãos, e vai ser uma bênção. Pastor Mil tem um testemunho muito forte. Ele vai estar pregando a palavra de Deus aqui. Eu não sei se ele vai trazer o testemunho, mas nós vamos estar aqui sábado celebrando ao Senhor nos nossos 14 anos. Domingo pela manhã, pode deixar, Lucas, pode deixar a arte, só a data que está errada. Domingo pela manhã, nós vamos ter o pastor Breno, que é da Lagoinha de Ouro Preto, um grande amigo que o Senhor colocou no meu coração. Eu convidei para ele estar ministrando a palavra de Deus aqui, e vai ser uma bênção mesmo. No domingo pela manhã a gente tem nosso tradicional almoço de aniversário. A igreja geralmente ela oferece o alimento, né? Nós vamos ter lá assim aquela mesa assim farta de comida, assim, muita salada. Nós vamos deixar assim mais saudável assim a refeição,
pra gente caprichar na sobremesa, né? Vamos ter um saladão assim, uma mesa de salada assim, ó, salada, 2 colherinhas de arroz, né? Uma proteínazinha assim para disfarçar. Porque a sobremesa, irmãos, a sobremesa, até o Mateus vai fazer uma sobremesa nesse dia. Glória, eita glória. Como é que funciona? A igreja, nós almoçamos, é 0,800, você não vai precisar pagar por esse almoço. Nós vamos oferecer esse almoço, vamos partilhar, né, esse almoço com a gente, e vai ser uma bênção. E você vai trazer a sobremesa. Você vai trazer a sobremesa, aquela sobremesa bonita, aquela sobremesa grandona assim, aquele pudinzão assim, bem grandão. Pode deixar, Bela, tranquilo. Aquele pudim bem bonito assim, bem bonito, e aquela sobremesa, e a gente vai compartilhar uns com os outros aqui, vai ser uma bênção. Geralmente, irmãos, eu gosto de para não ter muito desperdício de comida, principalmente, na semana, geralmente eu faço aquela lista lá no grupo, né? Mas se você colocar seu nome, você tem que vir, né? Você colocou seu nome lá, você vem, não inventa assim, é que chegou visita, é que chegou, aí não dá não, aí geralmente eu coloco na semana, é que eu esqueci de colocar meu nome, aí depois, se vocês mandarem mensagem para mim no privado, para colocar o nome de vocês vão ver dessa vez, viu? Que é o que mais acontece. Irmãos, tem uma semana, aí tá todo mundo colocando nome. Fechou sexta-feira, não coloca mais ninguém, começa a mandação de mensagem para mim. Pastor, esqueci de colocar meu nome. Pastor, esqueci de colocar meu nome. Pastor, esqueci de colocar meu nome. Abençoado, não me manda mensagem não, tá? Deus abençoe você, sua família aí, tá? Não me manda mensagem não. Vocês já estão sendo avisados com 1 mês de antecedência. Pastor, esqueci de colocar meu nome. Pastor, esqueci de colocar meu nome. É igual Noé fechou a porta da arca, não entra mais ninguém, ninguém ficava do lado de fora. Abre a porta, Noé, abre a porta. Aí eu vou falar para os irmãos, irmão, quem fechou o grupo foi o anjo. Mas é sério, irmãos, a gente precisa ser mais organizado com essas questões daqui da igreja, da nossa comunidade, tá? Inclusive, por exemplo, hoje é o último dia para os irmãos que irão querer a camisa. Por que hoje é o último dia? Porque não dá tempo costurar, silcar, em várias cores e entregar aos irmãos. Aí o que acontece geralmente? Já tem umas 70 camisas por aí? Aí chega em cima da semana, você fala assim, eu queria uma camisa, eu não pedi porque estava muito feia, mas agora eu gostei. Eu não falo com a boca, mas meu coração de pecador fala assim, bem feito. Tomara que você não consiga mesmo. Mas aí o coração de pecador, mas aí eu peço perdão, tá, irmão? Jesus, tira esse coração de mim e me dá um coração novo. Hoje é o último dia para você pedir sua camisa, não dá tempo fabricar, é R$35 a camisa, de criança 30, não é? Criança 30 e de adulto é R$35, a camisa da celebração dos nossos 14 anos aqui. Aí, hoje é o último dia, já tem alguns dias que a gente está anunciando lá no grupo, e hoje é o último dia de você pedir a sua camisa. É só mandar mensagem para a Simone, do Whindersson, ou para a Grace ali mesmo, aí você pode pedir sua camisa, mas só tem hoje, tá, irmãos? Não dá mais tempo da gente pedir mais, senão não consegue costurar e entregar não, tá? E no domingo à noite nós vamos ter aqui as mulheres com o Santo Coral de Israel. As meninas aqui, as meninas estão focando aí, as mulheres estão, as meninas estão ensaiando aí, vai ser um coralzão bem bonito, as crianças vão estar apresentando também, os homens vão estar no teatrozão aqui de Deus, o louvor vai estar pocando aqui, regaçando aqui, e o pastor Nilson, de São João del Rei, um grande amigo que o Senhor me deu, vai estar ministrando a palavra de Deus aqui, também vai ser uma bênção. Rosana, a gente não combinou do bolo, nós não combinamos para cantar, parabéns, já está combinado, tá? Amém, Jesus, meus irmãos, tudo certo? Então, sábado, domingo pela manhã e domingo à noite, tá? Vai ser uma bênção. Durante a semana nós temos as nossas reuniões normais aqui na igreja. Terça-feira, às 15 horas, nós temos oração aqui. À noite nós temos essas mulheres abençoadas. Quantas mulheres abençoadas a gente tem aqui? Dá um glória a Deus aí, as mulheres. Amém. As mulheres abençoadas vão estar aqui terça-feira, 19h30. Os homens, quinta-feira, 19h30, também é uma bênção. E sábado tem alguma coisa, Diego? Sábado não. Aí domingo pela manhã, a nossa reunião de culto escola, que nós celebramos ao Senhor. Irmãos, eu gosto muito dessa reunião de domingo à noite, mas todo pastor que se preocupa com a sua igreja, com a igreja que ele é responsável,
Eu, por exemplo, tenho muita preocupação dos irmãos faltarem muito no domingo pela manhã. Não é bom faltar o culto de escola. Sabe por quê? Aqui eu estou falando e vocês só estão ouvindo, tá vendo? Daqui a pouco o Diego vai pregar e vocês vão estar ouvindo. Vocês não conseguem nem perguntar por causa da liturgia do culto. Então muitas vezes a gente acha que a gente consegue esclarecer as nossas dúvidas, no domingo à noite não consegue. No domingo pela manhã é uma mensagem mais direcionada a ensino de fato, a como funciona a igreja, como funciona um cristão, como é que ele tem que andar. À noite a gente traz uma palavra mais geral, a gente traz uma palavra mais ampla. Domingo pela manhã é uma palavra que dói mais, é um evangelismo para crente, é uma libertação para crente, né? Que é a palavra de Deus exposta. Vocês não podem ficar em casa, vocês têm que vir, tem que participar, tem que somar aqui, e tem sido de fato uma grande bênção do Senhor. É uma das angústias que eu tenho tido nos últimos dias, que a nossa igreja, as pessoas não estão convertendo. O que está acontecendo com a gente, que nós não estamos ganhando vidas para Jesus? Cadê seu amigo, sua amiga, seu colega de trabalho? Vocês estão ouvindo, irmãos? Está todo mundo aqui? Tá? Cadê aquela pessoa que você ficou de ganhar para Jesus e não ganhou esse ano ainda? Por exemplo, provavelmente nós não vamos ter o batismo no nosso aniversário da igreja, que é uma tradição. Nós vamos ter mais de um ano sem batizar pessoas na nossa igreja, porque as pessoas não aceitaram a Jesus, não entregaram a vida a Jesus. E essa não é responsabilidade só minha, é nossa. É nossa. Cadê o seu amigo, cadê sua amiga que você ficou de trazer para Cristo Jesus, de pregar a palavra de Deus para ele, de ganhar ele para Jesus? Essa é uma das angústias que está no meu coração. E outra angústia principal do meu coração é nós virmos a igreja e pensarmos que vir a igreja, eu paguei minha conta com Deus. Irmãos, o vir a igreja é para eu relacionar com meu irmão. Se você já chega na hora que o culto começa e já vai embora antes de o culto acabar, você não consegue relacionar com seu irmão. Eu não estou falando para você relacionar para falar da vida de outras pessoas, de fazer fofoca. Eu estou falando de você relacionar para saber como é que seu irmão está. Essa pessoa que está aí do seu lado, aí, que sentou do seu lado, você sabe se ela está precisando de alguma ajuda financeira? Você sabe se essa pessoa está doente? Você sabe se essa pessoa está enferma? Se essa pessoa que está aí do seu lado está precisando de uma oração, de um abraço? Se essa pessoa que está aí do seu lado, à sua frente, chegou aqui muito angustiado, se você não conversa com essa pessoa e não relaciona com essa pessoa, o que vai acontecer? Ela vai embora do mesmo jeito que ela entrou. E aí o que acontece? Eu vim prestar meu culto para Deus, eu vim cantar para Deus. Se cantar para Deus e não importar com o irmão que está do seu lado, Deus não recebeu a sua adoração, não recebeu o seu culto. Você é um mero religioso, você é uma mera religiosa. Então, de fato, o que é importante numa comunidade, numa igreja? São as pessoas que estão aqui, que as necessidades delas sejam supridas. Mas é mais do que você está pensando bem assim, está vendo? Eu chego aqui, ninguém fala comigo, eu estou falando para você. O que você tem oferecido aos seus irmãos? Pastor, eu não tenho nada para oferecer, impossível. Talvez você não tenha dinheiro, mas um abraço, mas uma escuta. Eu vim aqui te ouvir, minha irmã, eu não sei o que fazer, mas eu vou orar por você. Um abraço, uma escuta, um brigadeiro, um pedacinho de bolo, um pedacinho de pão, um puxa vida, eu sinto muito. Isso a gente tem para oferecer. E eu gostaria muito que os irmãos fizessem isso. E é uma das coisas que eu gostaria que nós implantamos na igreja, que é uma das prioridades do meu coração, que é essa questão da comunhão dos irmãos. Domingo pela manhã, por exemplo, a gente tem um café da manhã, onde o propósito não é comer. O propósito é você sentar com alguém e conversar com alguém. É saber como é que esse irmão está. É saber como essa irmã está. Porque vir à igreja, cantar para Deus e ir embora, isso não é igreja, irmãos. Vir para a igreja, ouvir a pregação, massageei meu eco e vou embora, isso não é igreja. Igreja é relação. E às vezes a relação é bem chata. Dói, tem falsidades, tem um monte de coisa, mas Deus está no meio de homens e mulheres maduros que sabem lidar com isso. Amém, Jesus? Vocês entenderam? Então coloque nas suas orações, Senhor, nós precisamos de vidas para o seu reino. Nós precisamos que pessoas se convertam e que essa seja uma angústia sua também. E a segunda é, Senhor, eu preciso aprender a relacionar com meu irmão, eu preciso aprender a relacionar com a minha irmã, porque relacionar com o telefone, irmãos, é fácil. Tudo que você manda, o telefone obedece. Tudo que você escreve, o telefone faz. Relacionar vida na vida, vida na vida, vida na vida. Amém, Jesus? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus.
Glória a Deus. Tem uma coisa que o pastor sempre fala, que me fez lembrar agora, é sobre dividir a conta. Quem aqui está dividindo a conta? Ou será que está todo mundo deixando, deixa meu amigo pagar? O Vitor paga para você aí, Bárbara? Vamos falar de dízimo e de oferta. Vocês estão ajudando a pagar a conta, gente? Ou a gente está deixando só, vamos deixar o pastor pagar? Aqui no envelope está escrito assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Quando você vem aqui dizimar e ofertar, você está dizimando e ofertando com alegria ou tem doído um pouco? Agora até que não, né? Mas antigamente, né? Vamos falar assim, antigamente, né? A gente via que era uma dificuldade a pessoa entender isso, né? A pessoa vinha, nossa, tem que dar o dízimo, tem que ofertar, tem que dar dinheiro para o pastor. Eu ouvia muito isso quando eu converti. Meus parentes falavam muito isso. Você vai lá dar dinheiro para o pastor? Ainda fala ainda, né, de vez em quando. Você fica aí, ó. Você fica andando a pé, seu pastor tem carro, você fica andando a pé. E eu oferto e dizimo na casa do Senhor para o Senhor, né? E o que eu tenho aprendido muito, até no livro a gente fala muito sobre renovação da mente. A gente precisa renovar a nossa mente sobre isso, né? Que a gente não está dando nada para o pastor. A gente está obedecendo ao Senhor, obedecendo a palavra do Senhor. E é isso que conta, nós devemos obedecer a palavra. Então, se eu dizimo, se eu oferto, se eu faço algum voto, é porque eu sou obediente à palavra do Senhor. E a palavra fala que é melhor obedecer do que sacrificar, né? Não é sacrifício nenhum para a gente entregar para o Senhor tudo aquilo que Ele já nos deu. Como a Grace disse novamente, é em gratidão que nós fazemos isso. Porque o Senhor tem nos dado saúde, tem nos dado empregos, o Senhor tem aberto as portas. Aqui em Ouro Branco, glória a Deus, é uma cidade abençoada que você abrir o sino, você abrir o Instagram, o que tem de pessoa anunciando emprego, não é verdade? Ou eu estou mentindo? Verdade, não é? Talvez, né? A gente vê muitas pessoas desempregadas, às vezes as pessoas não estão aptas para aquele emprego, né? Muitas vezes falta a pessoa fazer um curso, né? Mas que tem emprego, tem. Muitas vezes a pessoa falta uma especialização, né? Muitas vezes a pessoa está ali no seguro-desemprego, né? Deus dando a oportunidade para ela ser uma empreendedora, dando a oportunidade de fazer algum curso, alguma coisa, mas às vezes está ali tão murmurando, tão reclamando da sua situação, que não vê a oportunidade que o Senhor está dando para evoluir. Então, pega aí o seu dízimo, a sua oferta, vamos agradecer ao Senhor, porque Ele tem sido bom, irmãos. Eu creio que Ele tem feito muitos milagres na vida financeira de todos aqui. Eu sei que muitas vezes bate o desespero, já aconteceu isso comigo também, contas para pagar, e se bate aquele desespero, eu falei, de onde vai sair? O Senhor proverá, amém? Vamos colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor, porque até aqui Ele tem nos sustentado. Pai querido, Pai amado, está aqui o nosso dízimo, a nossa oferta, que o Senhor possa receber, Senhor Jesus, de coração. Nós temos hoje, Pai querido, Pai amado, várias formas de entregar ao Senhor. Através do nosso dinheiro, através de Pix, do cartão de crédito. O Senhor arrumou várias formas de nós contribuirmos na casa do Senhor. Por isso nós estamos aqui alegremente entregando ao Senhor o nosso dízimo e a nossa oferta. Abençoa, Senhor, aquele que não tem, Pai, hoje para entregar ao Senhor. Que o Senhor possa abrir, Senhor, as portas de emprego. Envia para ele, Senhor, aquela mensagem do emprego que ele tanto necessita nessa noite, Pai. Abra as portas, Senhor Jesus, para o teu povo aqui essa noite.
Nós clamamos a Ti, Senhor, pela Tua presença, Senhor, na vida de cada um dos que estão aqui. Que possamos ser gratos, ó Pai, que a gratidão esteja todos os dias em nossas vidas, Pai. Toma o Teu lugar de honra, Pai, em nossas vidas. Que o Senhor seja o único Deus em nossas vidas. Porque a Tua palavra fala que só existe dois deuses: Mamon, o Deus do dinheiro, e o Deus verdadeiro. Que venhamos servir o Deus verdadeiro, entregando a Ti, Senhor, em gratidão tudo que nós temos. Obrigado, Pai. Nós queremos Te louvar e Te agradecer no nome de Jesus. Senhor, abençoe sua casa, suas finanças, seus filhos. Tudo que você empreender, o Senhor venha prosperar grandemente na vida de cada um aqui. O Senhor abençoe o seu salão, o Senhor abençoe sua mercearia, o Senhor abençoe a sua empresa, o Senhor abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Obrigado, Pai. Gostaria de chamar aqui as crianças para a gente estar orando. Vamos, crianças. Vamos subir para a gente estar orando, para ir para a salinha. Vamos? Ui, caiu de novo, João. Glória a Deus. As crianças bonitas. Vamos orar. Estende as mãos aqui para as crianças. O Senhor esteja abençoando as crianças que estão aí, de colo ainda. Vamos estender as mãos. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por cada vida que o Senhor trouxe aqui essa noite, por cada criança, Pai. Elas são o presente da nossa igreja, Senhor Jesus. Elas não somente são o futuro, mas elas são o presente da nossa igreja. Elas são, Senhor Jesus, crianças abençoadas na escola, na creche. Elas são crianças que o Senhor colocou ali, Senhor, para fazer a diferença na vida daquelas pessoas que estão ao seu redor. Que o Senhor possa usá-las, Pai, grandemente, Senhor, onde quer que elas venham estar. Que o Senhor esteja abençoando as professoras que estarão ali na salinha e que elas possam ter o coração gratos a Ti, Senhor, desde pequenas, ó Pai, ouvindo a Tua palavra, e elas irão colocar em prática, meu Pai, a partir de hoje. Nós queremos Te louvar e Te agradecer em nome de Jesus. Amém. Pode ir para a salinha. Pode ir lá para a salinha. Gostaria de chamar o Diego. Ei, a paz do Senhor, igreja. Amém. Quem está feliz com Jesus aí, pode dar um glória a Deus. Glória a Deus. Quero te pedir para você abrir a sua Bíblia junto comigo em Tiago. Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17. Está lá no finalzinho, lá no finalzinho. Essa palavra ela vai conectar em algumas coisas com a palavra que foi pregada no último domingo. Amém? Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17, está escrito assim. 4, 13 a 17. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para essa ou para aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco tempo e depois dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória
é maligna. Pensem nisso, pois. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Diga assim, quem sabe, diga, quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Comete pecado. Hoje nós vamos falar sobre os pecados da omissão. Martin Luther King uma vez disse: o que me preocupa não é o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter ou dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Essa é uma verdade tão grande, irmãos, que a teologia cristã, ela vai subdividir os pecados em duas categorias. Amém? Existem os pecados de omissão e existem os pecados de comissão. Os pecados de comissão, irmãos, são aqueles que são vistos, né? Aqueles pecados que nós fazemos e que as pessoas percebem, olha, cometeu ali uma coisa errada. Ou são coisas que você faz e você mesmo compreende que, olha, o que eu fiz foi errado. Esses são pecados de comissão, são pecados vistos. Mas como nós vemos lá em Romanos 2, né, que nós estudamos aqui na escola de profetas, Romanos 2 vai falar de pecados que os judeus cometiam dentro de si, né? Eles muitas vezes cuidavam em não fazer coisas erradas que fossem visíveis aos outros, mas dentro do seu coração existia uma raiz de pecado muito ruim também, que é a omissão. Ser omisso, irmãos, também é um pecado. Não se posicionar em relação a várias coisas também é um pecado. Embora os pecados de comissão sejam frequentemente flagrantes e deliberados, transgredindo uma lei, um mandamento conhecido, ou seja, você viu lá uma pessoa que roubou, aquilo ali é um pecado de comissão, está todo mundo vendo, todo mundo está assistindo aquilo dali. Os pecados de omissão, porém, são sutis e sorrateiros, né? Um pecado de comissão é uma coisa que nós fazemos ou deixamos de fazer, que é algo sutil e sorrateiro, mas também é algo condenado por Deus. Não é porque eu e você estamos cometendo algo que não tem ninguém naquele momento assistindo, não quer dizer que aquilo dali é menos ruim, menos pior, né, como algumas pessoas dizem. Não. A palavra vai falar sobre um servo mau. Quem é o servo mau? O servo mau é aquele que recebeu do seu Senhor uma dádiva, um dom, e o que ele fez? Ele escondeu. Na hora que o Senhor voltou para ver o que os seus servos tinham feito com os talentos, com os dons que ele tinha dado, ele viu que alguns servos dobraram a quantidade daquilo que receberam como um presente, como uma dádiva, algo a ser trabalhado. A outras pessoas aumentaram 50% daquilo que receberam, mas existiu ali um servo que ele recebeu pouco, e além de receber pouco, o que ele fez? Ele pegou aquele pouco e escondeu, enterrou. Na hora que o Senhor chegou nele e falou assim: por que você fez isso? Aí ele ainda foi assim, ousado do jeito errado, né? Ele vira para o Senhor e fala assim: uai, Senhor, o Senhor planta em lugar que não é terra sua, o Senhor lucra com bens que não são seus. Eu fiquei com medo e escondi. A resposta do Senhor a esse servo omisso é: olha, veja bem, você vai ser lançado num lago de fogo, porque eu te dei algo para você desenvolver e você simplesmente escondeu, omitiu. Então, o próprio Cristo, a palavra de Deus, ela vai sim ir contra toda a nossa omissão.
tudo aquilo que nós deveríamos fazer de bem, tudo aquilo que nós deveríamos fazer de correto e não fazemos, é condenado pela palavra de Deus. Quando nós agimos lavando as nossas mãos, né, como Pôncio Pilatos fez, isso é condenável. Isso não é legal. Eu lavo as minhas mãos, não vou fazer nada em relação a essa situação. Pelo menos orar, o cristão tem que orar pelas coisas que acontecem. A palavra omissão significa deixar de fazer ou dizer algo, falta de ação no cumprimento de um dever. Geralmente um patrão gosta de um funcionário proativo, né? O que é um funcionário proativo? Que está lá, sempre disponível. Geralmente os funcionários omissos, o que acontece com ele? São dispensados, são mandados embora. E no reino de Deus, irmãos, não é tão diferente disso. Nós temos um Senhor e o nosso Senhor condena a nossa falta de ação, a nossa falta de cumprimento dos nossos deveres. Dessa forma, pecamos por omissão quando nos abstemos de fazer ou dizer algo que deveríamos. Ou seja, pecamos por omissão quando nós simplesmente temos o ato corriqueiro de lavar as mãos. Vou lavar as mãos desse problema aqui, vou lavar as mãos dessa situação aqui, não vou fazer nada em relação a isso. Aí tem gente que fala assim, que se exploda para lá, né? Só que não é isso que Deus requer de nós. Podemos nem mesmo perceber que falhamos em fazer o que Deus ordena. Ou seja, um exemplo, né? Embora eu possa nunca cometer adultério, por exemplo, posso facilmente deixar de amar a minha esposa, como Cristo amou a igreja. Então, eu posso olhar para mim e falar assim, olha como eu sou um marido bom. Nunca adulterei. O adultério é um pecado de comissão, é um pecado que as pessoas vão ver, né? Mas eu caio no mesmo erro. Por exemplo, quando eu nunca adulterei, mas o meu amor pela minha esposa esfriou. Estou pecando da mesma forma. Ou quando eu não adultero em atos, mas em meu pensamento, que é algo que o próprio Cristo condenou. O que Jesus Cristo falou? Olha, na lei está escrito que se você trair o seu cônjuge, você vai intercorrer aí em adultério. Aí Cristo fala, mas a partir de agora, se você pensar em cometer, você já cometeu. E um pecado de pensamento, então, tem o mesmo valor, tem o mesmo tamanho de um pecado de ação, irmãos. Quantas as coisas que nós fazemos, porque pensamos assim, não tem ninguém vendo agora mesmo. Está tudo certo. Fechei a janela, fechei a cortina, estou sozinho em casa. Esse é o meu momento. Irmãos, a sua esposa não está vendo, seus filhos não estão te vendo, seus pais não estão te vendo, mas Deus te vê. Muitas pessoas se tornaram ateus, por quê? Por causa dessa consciência, olha, Deus está me vendo. Aí algumas pessoas negam isso e dizem assim, eu vou me tornar um ateu porque eu crio na minha cabeça a ideia de que não tem nada além de nós que estamos aqui. Então, aquilo que eu faço às vistas e aquilo que eu faço escondido agora não importa mais. Mas Deus nos vê, irmãos, naquele momento que estamos sozinhos, que estamos sem ninguém nos vigiando. Deus, Ele nos vê. O breve catecismo de Westminster define pecado como qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão da lei da vontade de Deus. Ou seja, nós sabemos qual é a vontade de Deus, irmãos. Amém? Nós sabemos o que é pecado? Sabemos ou não?
nós temos consciência, nós temos o Espírito Santo falando conosco o que devemos ou não fazer, então nós sabemos, sim, aquilo que fazemos ou não, fora da conformidade da vontade de Deus. Nós não podemos em momento nenhum dizer assim, mas eu não sabia, eu fui enganado, né? Mas quando vi já aconteceu. Não, irmãos. Tem uma frase que diz que todo de repente demora a acontecer. Tudo que a gente fala assim, olha, de repente aconteceu, era algo que talvez já estava sendo cultivado na sua mente 2, 3 meses, 1 ano. Mas eu fiz isso de repente. Mas se você for fazer realmente uma análise na sua mente, você vai ver que aquilo que você tratou como de repente é algo que está sendo gerado dentro de você há muito tempo. Tiago escreve, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Todo o bem que nós deixamos de fazer por preguiça, por má vontade, por pensar assim, eu não vou ter lucro nenhum com isso, não vou fazer. Sabe? Todas aquelas coisas que nós devíamos fazer e não fazemos porque aquilo não vai trazer visibilidade para nós. Tudo que nós deixamos de fazer de bem e não fazemos, incorre em pecado, irmãos. É pecado. Meu pai falava assim, olha, carne de homem não dá sabão. Ou seja, a nossa função aqui é fazer as coisas mesmo, irmãos. Fazer. E tudo aquilo de bom que nós deveríamos fazer, talvez alguém chega, talvez a igreja tenha uma necessidade, a sua casa, talvez tenha uma pia cheia de louça para você lavar, que é um bem que você faria para sua esposa, ou para sua mãe, ou para os seus pais, né? Mas você não deixa de fazer por preguiça, isso é pecado. Você passa o dia inteiro, toda hora você passa na frente daquela pia de louça, você passa, a pia de louça te chamando. Você sabe que se você fizer, sua mãe vai te elogiar. E você não faz, por quê? Porque está com preguiça, porque não está afim. Não vou ganhar nada com isso. Saiba que quando nós deixamos de fazer essas pequenas bondades, irmãos, nós estamos pecando. Isso é pecado. A gente gosta de achar que pecados são coisas grandes, escalafobéticas, né? Que grande pecado que eu cometi. Escalafobéticas. O escalafobético é uma coisa de uma escala grande. Uma coisa tipo do meu tamanho, assim, entendeu? Mas todas as vezes que nós deixamos, irmãos, de fazer essas coisas, nós estamos pecando. Nós precisamos agir mais debaixo da consciência, porque isso é importante. Nós não vamos mudar o mundo, irmãos, se quisermos, não sei, mas nós não vamos mudar as situações nos palcos, nos festivais. Não, nós vamos mudar as situações no dia a dia, as coisas pequenas do dia. Embora seja verdade que podemos pecar sem perceber, os pecados de omissão são intensificados pelo conhecimento. Quando sabemos o que Deus nos ordenou em sua palavra e deixamos de cumprir, então silenciamos a voz da consciência e nós pecamos aí. Aí eu tenho 3 exemplos aqui de pecados de omissão, para facilitar um pouco o entendimento aos irmãos. Nós pecamos por omissão, aqui nesses 3 exemplos. Primeiro, em nossos pensamentos. Segundo, em nossas palavras. E terceiro, em nossos atos.
Primeiro, então, cometemos pecado de omissão quando não nos conformamos à vontade de Deus em nossos pensamentos e desejos, quando não colocamos nossas metas e as nossas mentes em coisas do alto. E quando deixamos de amar a Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Isso daqui nós falamos no domingo passado à noite também. Cometemos pecado de omissão quando não tratamos as coisas que vêm em nossos pensamentos, em nosso coração, segundo a vontade de Deus. Hoje, irmãos, existe uma teologia muito falha, imperando, né? Antigamente se falava de teologia da prosperidade. Hoje se fala da teologia coach, né? A teologia coach, esses pregadores coach que está tendo aí, isso daí é o tipo de coisa que é totalmente contra aquilo que Deus tem para nós. Esse papo de vai dar tudo certo, a gente vai conseguir tudo que a gente quiser. Vai lá, você é especial, você vai conseguir. Você é o ponto fraco de Deus. Irmãos, Deus lá tem ponto fraco. Me ajuda. Nós precisamos colocar as nossas mentes nas coisas do alto. O que nós precisamos primordialmente procurar em Deus é conhecimento e espiritualidade. O que nós precisamos desejar de Deus é conhecimento e espiritualidade, é sabedoria. Tem muita gente que não quer ter conhecimento, não quer ter espiritualidade, mas quer ter bens. Irmãos, o que Deus tem para nos oferecer primordialmente, além do seu amor, é conhecimento e vida espiritual. Nós nos omitimos em relação à vontade de Deus quando não agimos em obediência a Cristo. O que Cristo quer de nós? Que nós oremos mais, que nós leiamos mais a Bíblia, que nós nos consagremos mais, irmãos. É isso que Jesus quer de nós. Quando nós realmente começarmos a buscar o reino de Deus, a sua justiça, em primeiro lugar, aí a palavra diz, olha, as demais coisas serão a vocês acrescentadas. Mas tem um antes, irmãos. Tem gente que só quer o acréscimo do reino de Deus. Tem gente que só quer o plus que Jesus tem para dar. E Ele dá, irmãos? Dá, claro que dá. Uma condição financeira melhor, né? Isso tudo que todo mundo quer. Mas primeiro nós precisamos lembrar daquilo que é primordial. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas nos serão acrescentadas. Então nós somos omissos quanto à vontade de Deus, quando nós não alinhamos os nossos pensamentos e os nossos desejos naquilo que Deus tem para nós. Ah, Diego, mas aí eu não sei de nada que você está falando. Então, eu vou te dar alguns conselhos. Primeiro, lê o Evangelho de João. Depois lê os outros evangelhos. Lê as cartas paulinas, as cartas gerais. Aí leia lá os salmos, o Gênesis. Leia a palavra de Deus, aí você vai entender qual que é a vontade dele. Agora, se nós passamos a semana inteira omitindo daquilo que Deus tem para falar conosco, de domingo a domingo nós seremos pessoas vazias aqui. Nós vamos ser sempre aquela pessoa que precisa de vir para a igreja porque esvaziou demais. E nós nunca seremos aquela pessoa que vem para a igreja já transbordante. O culto, irmãos, ele é muito diferente quando você chega na igreja vazio e quando você chega na igreja já preenchido. É muito diferente. E nós precisamos aprender a identificar isso em nós. Talvez o culto foi ruim para você, por quê?
porque você chegou querendo um negócio que não estava oferecido. Jesus ofereceu arroz, feijão, carne, né, um bife lá, e uma salada. E você vem para a igreja querendo sorvete. Não vai rolar, irmãos. Não tem como. Então nós precisamos entender que pecamos em omissão quando não nos conformamos com a vontade de Deus em nossos pensamentos e desejos. Nós devemos sempre orar: Senhor, alinhe o meu pensamento com o seu. Não é o seu pensamento com o meu. É o meu com o seu. Recebemos a ordem de levar cativo todo o nosso pensamento onde? A obediência de Cristo. Onde que o nosso pensamento deve estar? Na obediência de Cristo. Esse é o lugar que o pensamento do cristão está. Amém, irmãos? Então onde que tem que estar os meus pensamentos, Diego, para que eu consiga viver uma vida não omissa nesse ponto? Nós precisamos levar cativo, entregar todos os nossos pensamentos à obediência de Cristo, 2 Coríntios 10:5. Mas com que frequência somos cumpridores disso? Quando nós, no nosso dia a dia, nós pensamos assim: eu preciso estar com os meus pensamentos cativos à vontade de Deus. Quantos pensamentos nós temos por dia que não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para nós? Quantos, irmãos? Quando nós não entregamos os nossos pensamentos e desejos ao Senhor, nós cometemos um pecado de omissão quanto à vontade dEle. Se é vontade de Deus que tenhamos o pensamento nele, quando nós não fazemos, quando nós não obedecemos, nós estamos pecando. Em segundo lugar, cometemos pecado de omissão quando não nos conformamos com a vontade de Deus em nossas palavras. Até beber uma água aqui. Irmãos, as nossas palavras. Misericórdia. Em Efésios 4:15 e 29, diz que nós devemos falar somente aquilo que for bom para a edificação. A palavra de Deus diz em Colossenses 4:6 que a nossa fala deve ser agradável, e em Provérbios 15:4 diz que nossa palavra deve ser serena. Nós precisamos aprender a crescer nisso também. O que nós falamos, como nós falamos. Se nós conseguimos colocar as nossas palavras nos lugares certos, nos momentos certos, com as pessoas certas. Nem tudo, irmãos, deve ser falado com todo mundo. A Mirelle sempre me chama a atenção e fala assim: amor, isso daqui não fala com mais ninguém, não. E ela está certa. Tem informação que tem que ficar ali, só ali. As nossas palavras têm poder. Eu tinha uma avó assembleiana que adorava falar isso, né? A palavra tem poder. Com a palavra nós matamos e damos vida. E se bobear, quase que ao mesmo tempo. Se nós não ficarmos espertos, a gente mata e dá vida quase que ao mesmo tempo. Então as nossas palavras, elas devem estar debaixo da conformidade da vontade de Deus. O que Deus quer que eu fale quando eu encontrar com as pessoas? O
que Deus quer que eu diga quando eu chegar na minha casa, na minha família, na igreja? A palavra de Deus diz que quando nós nos encontrarmos com os nossos irmãos, em nossos lábios deve haver louvores e gratidão, sempre. Né? Sempre deve haver um louvor a Deus quando nós nos encontramos. É aquele diálogo onde você elogia, onde você aconselha, onde você ajuda. No Salmo de número 1, ele nos adverte a nos retirarmos de onde? Vocês lembram? Da roda dos escarnecedores. Nós não podemos estar, irmãos, na roda dos escarnecedores. Tem gente que adora uma piada pesada, né? Nossa, eu sou um. Tem uns stand-up, um pessoal do stand-up aí que eu parei de assistir. Não tem como, irmãos. É um negócio que só sacia a minha carne. Não sacia o meu espírito. Tem uns caras do stand-up aí, do humor aí, que eu adorava. Eu falei, nossa, toda vez que saía um vídeo lá no YouTube, eu tinha que ir lá assistir. Graças a Deus, nós temos que aprender a nos afastar das palavras que não nos beneficiam, que não nos fazem bem, irmãos. Nós cometemos pecado de omissão quando não nos conformamos com a vontade de Deus em nossas palavras, que haja em nossos lábios sempre palavras de edificação. Tem gente que acha que é bobeira elogiar, por exemplo. Irmão, elogie. Um músico fez uma nota diferente. O cantor foi lá, cantou um negócio diferente. O seu filho fez uma coisa inédita. Boa, né? Uma coisa inédita boa. Elogie. Por quê? Porque quando nós reforçamos as coisas boas, as pessoas vão sendo edificadas. E gera no coração daquele que ouve essas palavras que tipo assim, olha, eu vou continuar. Agora, quando você está num meio onde ninguém auxilia o outro com palavras, fica até difícil de saber se você está fazendo uma coisa boa, uma coisa ruim. Não é? O feedback, irmãos, o retorno é importante. É importante. Dentro de casa, onde nós trabalhamos, em muitos momentos nós temos que chegar às pessoas e falar coisas difíceis, coisas doloridas, coisas chatas. A liderança, por exemplo, nos obriga, né, nós que somos líderes, nós somos obrigados a, em alguns momentos, falar coisas que não são confortáveis, mas têm que ser ditas. Mas sempre, irmãos, as nossas palavras têm que estar debaixo do amor de Deus, da vontade de Deus. Devemos falar a verdade, irmãos. Um dos problemas da mentira é que uma mentira, ela nunca vai bastar em si mesma. Uma mentira sempre vai gerar uma outra. A hora que você vai ver, você está dentro de uma bola de neve, você não sabe nem como você vai sair dela mais. Temos que aprender a falar a verdade, por mais difícil que seja. Mas falar a verdade é a mesma coisa de você abrir um lago que estava represado, sabe? É um alívio. Tem gente que vive, nós muitas vezes vivemos em cima de mentira. Gente que mente que tem mais dinheiro do que tem na verdade. Né? Gente que mente que tem um lar muito melhor do que tem de verdade.
Existem pessoas que poderiam estar contando com a ajuda de um pastor, de um psiquiatra, de um terapeuta, mas por causa da necessidade de manter uma mentira, não procura ajuda. Mas quando deixamos de falar dessa maneira, cometemos o pecado de omissão em nosso falar. Os nossos lábios devem haver a verdade, encorajamento. O nosso falar tem que ser agradável, tem que ser sereno. Ah, Diego, mas eu não sou assim, eu sou sanguíneo, sanguinário. Irmãos, tem um versículo que diz que a vontade de Cristo ela deve nos educar. Mas o termo real do grego é nos... agora fugiu a palavra, olha só. É nos adestrar. Existem coisas que nós devemos ser adestrados, igual um animal mesmo. Tem coisa que é tão difícil mudar em nós, irmãos, que tem que ser adestrado. Tem que vir alguém com um freio de boca, igual o cavalo usa lá, e puxar. Mas nós precisamos mudar nessas coisas. Eu tenho dificuldade, por exemplo, de falar baixo. Sempre parece que eu estou brigando com alguém, mas eu não estou, irmãos. Eu estou bem, não estou brigando. Mas parece. Mas eu creio que já foi pior. Quem me conhece aí há tempo aí sabe que já foi pior. Né? Hoje eu consigo elogiar as pessoas. Hoje eu consigo ser amável com palavras. Mas não era assim, irmãos. Eu era um adolescente assim, um jovenzinho muito bronco. Mas Jesus muda a gente. Ele adestra a gente, ele põe a correia, ele coloca o freio de boca e ó, vamos lá. Tem coisas que nós mudamos assim, ó, fácil. Agora tem coisas que nós devemos ser adestrados. Se você tem dificuldade com alguma área na sua vida, ou é 8 ou é 80. Tem coisa que a gente tem que largar, a maioria delas, né? 100%. Que é o que a palavra diz, olha, aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Tem coisa que tem que mudar, sim. Com força, mas tem que mudar. Nunca esqueça o grande poder da língua. Tiago 3, versículo 1 está escrito assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem mais que nós, que ensinamos. Seremos julgados por maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o corpo. Ou seja, se você é capaz de dominar a sua língua, você vai dominar o que tiver para dominar. 3. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo navios, embora sejam grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Isso daqui é um negócio espetacular. Você pega um navio, vira ele ao contrário e olhe lá o que está fazendo aquele navio ir para a direita e para a esquerda. Né? O timoneiro lá, ele tem um volantinho que ele fica virando, e lá dentro da água tem uma peça lá de madeira ou de metal muito menor que o navio, mas é aquilo dali que dirige. Versículo 5. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é fogo, em um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros de nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro
incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e tem sido domado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Ou seja, com a língua nós louvamos a Deus e amaldiçoamos a própria criatura que esse Deus fez. Faz sentido? Nenhum, né? Versículo 10. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água de um doce e amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona e uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não produzirá água doce. Então este é o poder da nossa língua e das nossas palavras. E nós somos omissos, pecamos por omissão, quando não colocamos as nossas palavras debaixo da vontade soberana de Deus. E por fim, irmãos, cometemos pecado de omissão quando não nos conformamos à vontade de Deus em nossos atos. Então nós falamos dos nossos pensamentos, das nossas palavras e dos nossos atos. A Bíblia contém uma série de mandamentos positivos uns aos outros. Por exemplo, somos chamados a estar em paz uns com os outros. Nós somos chamados também a suportar uns aos outros em amor. E esse suportar, irmãos, muitas vezes não é aquele suportar assim, nossa, o Diego é chato demais, mas eu tenho que suportar ele em amor, né? Ou seja, eu tenho que pegar esse fardo e carregar, né?